Queridos, nós chegamos aqui em mais um encontro. O Evangelho de João é um evangelho de encontros. Jesus tem vários encontros com várias pessoas diferentes, de formas particulares, de formas individuais. E aqui Jesus tem mais um encontro. O encontro com o homem, que o texto diz, irmãos, o homem cego de nascença. Aleluia. O homem que teve sua visão restaurada pelo Senhor Jesus. Aleluia. O homem que, quando se encontrou com o Senhor, a sua vida foi mudada, sua vida foi transformada. O homem que possuiu e teve a cura física e principalmente uma cura espiritual. Não sei se você aqui nesta noite está em busca de uma cura física, mas há um Jesus que cura também. Não sei se nessa noite você está precisando de uma cura espiritual, mas nós servimos um Jesus que cura todas as coisas. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós vemos um milagre que é confirmado quando nós lemos esse texto, e nós vamos passar por esse texto. Não vou reler novamente, mas nós vamos passar por esse capítulo. Esse milagre sendo afirmado que aconteceu. O homem afirma que recebeu um milagre. Seus vizinhos dizem, teve um milagre. Seus pais dizem, foi curado. Então o homem que ali recebeu o milagre de Deus, e as pessoas puderam ver como Deus foi misericordioso com aquele homem que estava condenado a passar o resto da vida daquele jeito, porque a cegueira na época de Jesus levava a pessoa a mendigar, a estar na porta do templo, a viver como alguém indigente. Aleluia. Mas quando aquele homem tem um encontro com Jesus, sua vida foi transformada. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas Jesus te chama para ter um encontro com Ele. Você que não é crente, você que já é crente, Jesus te chama para ter encontro com Ele, para ter sua fé ainda mais avançada na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos falar sobre mais um milagre que Jesus fez, e nós aprendemos lições com isso, porque os milagres de Jesus são pedagógicos. Ele não faz por fazer, mas tem uma mensagem em suas ações, e é isso que Deus tem preparado para o coração da igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 1 do capítulo 9 vai dizer, irmãos, que Jesus tinha saído da outra cidade. Jesus tinha saído dali porque tentaram matar Jesus. Se você vê o último versículo do capítulo 8 na sua Bíblia, estavam tentando matar Jesus, e Jesus sai dali com seus discípulos, e ele vai encaminhando. Mas quando ele está ali com os discípulos, ou talvez muitas pessoas, ele viu um homem, e ele viu o problema deste homem. Aleluia. Ele viu um homem talvez jogado ali no chão, e Jesus identifica o que aquele homem está sofrendo. Glória a Deus. E ainda no sentido introdutório, mas já trazendo uma aplicação para o seu coração nesta noite, Jesus, ele está aqui, e no meio dessa multidão de pessoas, desse grupo de pessoas, ele te vê. Aleluia. E ao te ver, ele identifica a tua necessidade, o que você está passando, como você entrou aqui, como está teu estado emocional, como está o teu estado físico, do que você precisa. Ele sabe. Glória a Deus. E ao saber, Jesus se compadece das nossas necessidades, porque você vê o local certo. No meio dessas pessoas, você não é só mais um, você é alguém que Jesus está passando no meio da sua igreja, e Ele te enxerga, e Ele te vê, e Ele sabe o que você precisa. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 11:4 que o Senhor está no seu trono, no seu alto e sublime trono, mas mesmo estando lá, os seus olhos estão contemplando todos os homens, estão contemplando a todos. Aleluia. Ele nos vê, Ele nos conhece, Ele esquadrinha nosso coração, Ele sabe o
que você precisa, o que você necessita, a sua luta, a sua dor, o seu pecado, a sua causa. Ele sabe, aleluia. Aleluia, isso é maravilhoso, porque Ele sabe. Às vezes a gente pensa que estamos lutando sozinho, mas não, Jesus nos vê e Ele sabe o que estamos passando. Jesus viu o homem e Ele sabia exatamente o problema e a situação daquele homem. Eu não sei o seu problema, eu não sei a sua situação, mas Jesus sabe, e é isso que importa. Glória a Deus, aleluia. Jesus sabe, é isso que importa. Irmãos, aquele homem, como falei, ele não perde a visão na juventude, no período adulto ou quando criança, não. Ele já nasce com essa dificuldade, e por nascer assim, como eu falei, ele tem sua vida limitada. Por nascer assim, só Deus poderia fazer algo na sua vida. Ele precisava de uma intervenção divina para que o milagre acontecesse. Jeremias falando, Deus usando ali o profeta Jeremias, dizendo: eu sou o Deus de toda a humanidade. Acaso há alguma coisa difícil para mim? Glória a Deus. E Jesus está falando com você nesta noite, porque tem coisas que na sua vida, na minha vida, só quem pode fazer é Deus. Só quem pode operar é Deus. Você bateu, você tentou, mas só Deus pode fazer o impossível acontecer. Mas às vezes, irmãos, o tempo vai passando, os anos vai passando, e a descrença, ela entra na sua vida. Aleluia. Sabe quando a descrença entra na sua vida? Quando lá no fundo você não diz para ninguém, mas você desacredita que vai acontecer algo. Você se acostuma com a situação. Você, lá no fundo, você desacredita que o Senhor pode salvar o seu pai, ou alguém, ou algo pode acontecer. Você prega, você fala, mas lá no fundo, sabe qual é uma resposta para isso? Você deixa de orar. Você até se esquece de orar, porque lá no fundo você acha que não mais acontece, vai ser assim. Mas irmãos, não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. Não tem nada difícil demais para o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus do impossível. E isso aqui não é história de carochinha, não. Se nós estamos aqui, servimos esse Deus, nós cremos que Deus tudo pode, e operando Ele ninguém pode impedir. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai passando, ele vê aquele homem, está com seus discípulos. Veja o que seus discípulos dizem. Versículo 2. Aleluia. Seus discípulos lhe perguntam: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Havia um pensamento naquela época, que as pessoas tinham alguma consequência, alguma enfermidade ou algo, por conta do mal que cometeu, por conta do pecado que cometeu. Aleluia. Se ela estava sofrendo, era por conta do pecado. Se não ele, sua família, ele herdou o pecado das suas famílias e por isso estava assim. Esse pensamento é o mesmo pensamento dos amigos de Jó. Você está assim porque você está no pecado. Você está sofrendo porque você não se arrependeu. Aleluia. Enquanto Jesus estava preocupado em restaurar a fé daquele homem, restaurar a vida, restaurar a dignidade, enquanto Jesus vê aquele homem, mas vai levando a solução, levantando, os discípulos estavam preocupados em saber a origem do mal. Os discípulos estavam preocupados em saber por conta daquela situação. Os discípulos estavam preocupados em debater filosoficamente aquele coisa que estava acontecendo. E quantos somos assim, irmãos? Quantos irmãos têm desta forma? Aleluia. Em vez de agir de misericórdia, só quer ficar no campo das ideias. Aleluia. Em vez de estender a mão para quem caiu,
quer saber por que ele está assim, é mais fácil dizer: olha, aquele irmão está colhendo o que plantou, é consequência. É mais fácil dizer isso do que chegar para aquele irmão caído e ajudar a levantá-lo, do que chegar para aquele irmão que errou e dar a mão amiga e ajudar a levantar novamente. Glória a Deus. Os discípulos estavam daquela forma. Eu lembrei de uma passagem de Jesus, aleluia. Jesus vinha descendo do monte da transfiguração, Jesus e alguns discípulos que tinham subido com ele, e no pé daquele monte tinha um pai chorando, um filho endemoniado, e os discípulos discutindo, aleluia, sobre o reino. Veja só, os discípulos estavam perdendo tempo, enquanto, aleluia, tinha uma família sofrendo perto dele. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que nós não podemos apenas falar de misericórdia, mas que nós possamos agir com misericórdia. Glória a Deus. Que nós não viemos apenas, aleluia, questionar sobre o perdão, mas que nós viemos agir com o perdão, para ajudar quem precisa, quem está do nosso lado. Glória a Deus. A visão dos discípulos e a visão de Jesus é completamente diferente. Os discípulos queriam ver aquela situação, ele se disponibiliza para ajudar. Que você e eu possamos ser um canal de Deus para ajudar quem está caído. Que você e eu possamos ser um instrumento de Deus, não para julgar, porque já tem quem julga demais, não para questionar, não, mas para ajudar o soldado ferido, aquele que está caído, aquele que está no chão, a se levantar novamente e o nome do Senhor ser glorificado. Quem pecou, ele ou seus pais? Veja a resposta de Jesus, versículo 3. Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aleluia. Irmãos, Jesus não quer dizer aqui que aquele homem nasce cego para que um dia se encontrasse com Jesus e Jesus restaurasse a visão. Não é isso que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer que aquela situação que parecia impossível, que era impossível para o homem, era um palco, era um púlpito para Deus realizar um grande milagre. É para que o Senhor viesse a manifestar sua glória e o nome do Senhor fosse glorificado naquela situação. Às vezes tem situações na sua vida e na minha vida que parece impossível de se resolver. Nós não conseguimos resolver, mas essa situação é um palco ideal para Jesus manifestar a sua glória. Essa situação que para você parece impossível, incontornada, no seio da sua família, essa situação que você perdeu o controle, que parece estar tudo de cabeça para baixo, que os seus olhos não têm mais jeito, é um campo ideal para Jesus manifestar a sua glória, para que nós possamos ver o nome do Senhor sendo glorificado nessa situação, e que Ele receba a glória que é devida. Bendito seja o nome do Senhor. Então creia, confie, descanse, entrega nas mãos do Senhor, que para Ele nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está recebendo essa palavra nessa noite, dê um glória para Jesus. Aleluia. E Jesus continua falando. Vamos seguir aqui os versículos. Versículo 4. Jesus diz: é necessário, ou enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus não diz se der, aleluia. Jesus não diz talvez, não.
Jesus diz: precisamos. Em outras traduções diz: é necessário fazer a obra de Deus. Meus irmãos, o mundo necessita receber a obra de Deus. O mundo precisa, aleluia, ouvir o evangelho de Deus através da minha e da sua vida. É necessário, irmãos. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Eu, os obreiros e toda a igreja. Jesus não diz: eu preciso fazer. Não, Ele incluiu a mim e a você. Precisamos, toda a igreja, fazer a obra do Pai. Glória a Deus. Aleluia, nós precisamos. É uma ordem, é um mandamento. Não é se der, não é se tiver vontade. Nós precisamos fazer a obra do Senhor, porque o mundo jaz do maligno, o mundo está perdido, e Jesus usará eu e você para fazer a sua obra e o nome dele ser glorificado. A obra de quem? A obra de Deus. Tem gente que diz assim: olha, eu não faço a obra ainda, porque eu não sei qual é o meu chamado, é por isso que eu não faço nada. Meu irmão e minha irmã, isso é desculpa. Olha que eu vou lhe dizer nesta noite: você não precisa ter o chamado, ou saber do seu chamado ainda, para fazer a obra de Deus. Você precisa ter disponibilidade. Você precisa ter vontade. Você precisa estar disponível. Aleluia. E aí, quando você se coloca seu coração disponível, Deus mostra aquilo que Ele quer te usar na sua obra, na sua seara, e como você fez. Aleluia. Quando você se coloca na disponibilidade de fazer a obra de Deus, seja no que for. Às vezes acaba algum culto aqui, ou chega um irmão de outra congregação e diz: pastor, eu estou aqui disponível. O que você precisar limpar a igreja, alguma coisa, eu estou aqui. E eu vejo: olha, isso aqui quer trabalhar. E aí vai indo, o Senhor vai trabalhando poderosamente. Então se torne alguém disponível na obra do Senhor. Como você tem se colocado na obra do Senhor? O que você tem feito para Deus? Aleluia. Como você tem sido um bom ceifeiro, um bom trabalhador? Aleluia. O que Deus, ou melhor dizendo, o que você tem feito com o talento e o dom que Deus te deu? O que você tem feito com o dom que você tem? Você tem enterrado ele, ou você tem multiplicado para o nome do Senhor ser glorificado? O que você tem feito com aquilo que o Senhor te entregou? Glória a Deus. Jesus nos chama e Jesus nos confronta com essa mensagem e com esta palavra. Ainda diz assim: necessário fazer a obra daquele que me enviou. À noite, em algumas traduções diz: enquanto é dia, porque a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Aleluia. Jesus estava falando dele e de nós. Dele, no versículo 5 diz, versículo 5: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Porque Jesus sabia que ia ser entregue à morte, para morrer. Então ele diz: é necessário fazer a obra enquanto é dia, porque já já eu vou partir daqui. E quem vai ficar é vocês, fazendo a obra do Pai. Aleluia. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Mas Jesus também diz: vós sois a luz do mundo. E a luz de Jesus reflete através de nós para o mundo, para as pessoas que não conhecem ao Senhor. E nós precisamos estar disponível para fazer a obra do Senhor enquanto é dia, enquanto temos vigor. Chegará um momento que nós não teremos mais forças, nossas pernas não conseguirão ir mais, porque a idade chegou. De vez em quando eu converso aqui com a irmã Júlia, e ela diz sobre isso, muito sobre isso. A avó do nosso irmão Hélio também. Quando era nova, tinha idade, trabalhava muito, mas agora não pode mais, por conta dessas limitações. Como nós vamos chegar nessa idade, falando do que fizemos e do que Deus fez através de nós? Ou dizemos: poderia ter feito mais,
poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Isso diz da tua disponibilidade e da disponibilidade de outras pessoas, que nós não sabemos quando findará a vida daquela pessoa que trabalha contigo, daquele teu vizinho, daquele teu familiar. Nós não sabemos. Por isso temos que fazer a obra do Senhor, a obra do Pai, enquanto é dia, porque esta obra é uma obra urgente, é uma obra necessária, que precisa ser pregada. Nós estamos aqui porque alguém pregou para nós. Nós estamos aqui porque alguém falou de Jesus para nós. Então nós não podemos se omitir. Aleluia. Temos que fazer a obra do Senhor. Aleluia. A igreja está recebendo essa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus mostra aqui o seu milagre. Vai falar o que Jesus fez. Passa o versículo aí, querido. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou sobre os olhos daquele homem. E eu queria me deter um pouquinho nesse versículo, falando algumas coisas. Primeiro, Jesus já tinha curado outros cegos, ou curou depois outros cegos, e Jesus não usou a mesma metodologia. Sabe por quê, irmãos? Em alguns casos ele diz: olha, a tua fé te salvou, e aquela pessoa tornou a ver. Mas aqui ele usou diferente. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não trabalha conosco como robôs, como massa, não. Ele trabalha cada um de uma forma diferente. A forma que ele trabalha na minha vida é diferente da forma que ele trabalha na vida do irmão Hélito, é diferente da forma que ele trabalha na vida do irmão Silvio. Jesus trabalha na vida de cada um de forma diferente, de forma especial, sabendo quem nós somos e o que precisamos dele. Glória a Deus. Aleluia. A forma que Jesus trabalha na sua vida é única para com a sua vida. Glória a Deus. Porque Jesus te conhece. Ele sabe o que você precisa, o que você aguenta, o que você está passando. Aleluia. E Ele vai manifestando a sua presença e a sua misericórdia sobre você. Meus irmãos, veja a espécie deste milagre. Jesus cospe no chão, faz ali um lodo de terra, passa no olho daquele homem. Se você estiver imaginando, ou imaginasse, ouvisse algo totalmente estranho, algo totalmente inesperado, talvez você, conhecendo Jesus, você diria: não, bastava uma palavra, bastava só fazer isso. Mas Jesus, irmãos, Ele não trabalha com aquilo que a gente pensa, da forma que a gente acha, da forma que a gente quer, da forma que a gente imagina. Nós colocamos algo na mão de Deus e a gente acha: olha, vai ser desse jeitinho que Jesus vai fazer isso, vai ser desse jeito. Mas não é assim, é do jeito dele, da forma dele, porque Ele sabe o que é melhor e Ele sabe o que está fazendo. Quem somos nós para querer ensinar o oleiro a trabalhar? Assim diz a palavra do Senhor, ou questionar Ele? Aos nossos olhos está tudo fora do controle, aos nossos olhos está tudo esquisito, aos nossos olhos parece que tudo vai dar errado, aos nossos olhos tudo está saindo do controle. Aleluia. Mas tudo está debaixo do propósito de Deus. Aleluia. Tudo está debaixo do plano de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Isso que nos alegra, porque Jesus está no controle. Naamã pensava que o profeta ia sair e dar uma palavrinha, mas o profeta fez totalmente diferente, para trabalhar em outras áreas da vida daquele homem. Talvez essa situação que você está passando é Deus trabalhando em algumas áreas da sua vida, para te lapidar e para te tornar o melhor crente. Glória a Deus. Meus irmãos, veja só, Jesus pega areia, cospe na areia,
e coloca no olho daquele homem. Não sei se já caiu um caroço de areia no seu olho. Meu irmão, é algo desconfortável. É algo que você fica ali, você não fica ali em paz, você sai do seu conforto, que lhe incomoda um pouco. Imagine isso, um bolo de areia no olho daquele homem. Aleluia! Com certeza aquele homem ficou desconfortado, incomodado. Mas era o trabalhar de Deus na vida daquele homem. E eu pensando nesta palavra, é a mensagem do Evangelho. Quando as pessoas escutam a mensagem do Evangelho, a mensagem vem para desconfortar, vem para incomodar um pouco. Às vezes tem pessoas, talvez na igreja, que ficam incomodadas com a palavra. Não porque seja uma heresia, não. É porque algo está lhe incomodando. Algo está confrontando ele. Algo está tirando ele do conforto do que está passando. Aleluia. Mas sabe o que é isso? É Deus trabalhando em você para te curar depois. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a mensagem vem, o trabalhar de Deus, Deus fala neste púlpito, e algumas vezes algumas pessoas ficam desconfortadas com a mensagem. E quando isso acontece, meu querido, é Deus trabalhando na tua vida. Glória a Deus. Eu sei que isso acontece porque já aconteceu comigo. Uma vez estava num certo culto há muito tempo atrás, e eu fui tão confrontado naquele culto que a minha vontade era de ir embora. Aleluia. Mas sabia que era Deus trabalhando na minha vida. Aleluia. Porque Deus trabalha assim. Primeiro Ele confronta, primeiro Ele tira do conforto, primeiro Ele lhe mostra: não, você não é tão bonzinho como você pensa. Não, você tem esses pecados sim, você tem esses defeitos sim. E vai descortinando, e vai tocando na ferida. Isso vai trazendo desconforto para a alma, mas é Jesus querendo descortinar para aí Jesus te curar. Glória a Deus. Veja, quando a mensagem é pregada sobre o perdão e tiver alguém que não fala com alguém, essa pessoa vai ficar totalmente incomodada. A mensagem vai vir com um desconforto para a sua vida, porque está tocando em algo nela. Mas essa pessoa tem que entender que é Jesus lhe tratando para lhe curar. Aleluia. E você não perder a sua salvação. Glória a Deus. Jesus trata assim, Jesus trabalha assim. Fez ali a terra, colocou no olho daquele homem. Aleluia. E ele diz, versículo 7: vai, lava-se no tanque de Siloé. E o homem foi. Vai, e o homem foi. Aleluia. Essas duas coisas precisam andar juntas na vida do crente. Preste atenção aqui: fé na palavra do Senhor e obediência no seu mandamento e na sua ordem. Ouvir a palavra de Deus e fazer aquilo que Ele está mandando. Se você ouve a palavra de Deus, diz que tem fé e não obedece, a sua fé é mentirosa. A sua fé não existe, a sua fé não é uma fé verdadeira. Porque uma fé verdadeira anda junto com a obediência da palavra do Senhor. Pedro não tinha pescado nada. Jesus disse: lança a rede, Pedro. Pedro disse: sobre a tua palavra nós vamos fazer. Glória a Deus. Aleluia. Tiago diz isso: você diz que tem fé, e eu digo que tem fé e mostro o que eu faço. Porque é desta forma, irmão. Aleluia. Não adianta nós dizermos que temos fé em Deus se a nossa vida é na total desobediência à sua palavra. Estamos se sabotando, estamos enganando a nós mesmos. Aleluia. E Jesus nos chama para viver uma fé obediente à sua voz. Vai, lava. E ele foi, e ele vai, e ele se lava, e ele volta curado para a glória de Deus. Imagina só, irmãos, esse homem sendo curado, e esse homem se levantando, aleluia, curado da sua forma física, dos seus traumas,
de tudo que ele tinha. Aleluia, a alegria que esse homem estava passando. E a primeira pessoa que ele vê é Jesus. E os vizinhos lhe vê. Aleluia, veja o que os vizinhos lhe dizem. Isso aqui é maravilhoso demais, irmãos. Os vizinhos dizem: olha, não era este que estava lá mendigando? O outro diz: não é esse não. O outro diz: não é esse. Aleluia. Meus irmãos, quando alguém se converte ao Senhor, quem está perto vê a mudança. Quem está perto vê a transformação. Quem está perto diz: olha, não era aquele ali que bebia, não era aquele ali que usava droga, não era aquele ali que traía a esposa, não era aquele ali que vivia em confusão, não era aquele ali que vivia fazendo o que é errado, agora está passando com a Bíblia debaixo do braço. Não é ele não, é ele sim, porque foi alguém que teve um encontro verdadeiro com Deus. Aleluia. As pessoas ficam sem entender, irmãos, porque essa transformação e este toque nenhuma clínica de reabilitação faz. Quem faz por completo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite, então glorifica o nome dEle. Se você foi alguém encontrado, transformado, glorifica o nome dEle. Mas se não conseguirem ver a mudança, se não conseguirem ver a transformação, se foi alguém que foi para a igreja, sai com o título de crente, mas não tem nenhuma mudança, as pessoas não conseguem ver, o linguajar não muda, as roupas não mudam, o comportamento não muda, nada muda, provavelmente essa pessoa não teve um encontro real com o Senhor. Talvez essa pessoa não teve a mudança que vem da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seus vizinhos pegam aquele homem e levam para o templo, para os fariseus. Os fariseus não acreditam no que estão vendo, no que está acontecendo. Começam a questionar ele, começam a indagar ele. E eu acho lindo o que ele fala no versículo 25, o último versículo que nós lemos, perguntando de todo jeito para ele, chamaram os pais, chamaram tudo. E ele diz no versículo 25: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Aleluia. Eu não sei, uma coisa eu sei, antes eu era de um jeito, agora eu sou de outro jeito. Aleluia. Antes eu era de uma forma, hoje eu sou de outra forma. A vida do crente é dividido por esse divisor de águas. Antes de conhecer a Jesus, você fazia, você praticava, você era alguém, mas depois você é uma nova criatura. Antes você era de um jeito, mas agora você é de outro jeito. Aleluia. Porque este encontro com Jesus, nós passamos a andar em novidade de vida e passamos a ser alguém transformado pelo Senhor Jesus. Tem uma frase que talvez os irmãos conheçam, que o homem diz assim: olha, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, e ainda não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Aleluia. Talvez hoje você não é quem você gostaria, talvez hoje você não está no nível espiritual com Deus que você gostaria de estar, mas lembre-se que você não é mais quem você era no passado. Lembre-se que você não era aquele velho homem que fazia coisas que não agradavam a Deus. Você saiu dali, está passando por um processo de santificação na casa e nas mãos do oleiro. Aleluia. E o oleiro vai nos aperfeiçoando para um dia se encontrarmos com Ele. Então glorifique ao Senhor, porque você é alguém transformado por Deus. Meus queridos, já me encaminhando para o final dessa mensagem, mas eu tenho algo ainda para falar para a igreja. Os fariseus não se conformaram com isso, chamaram os pais, questionaram,
aleluia, e para piorar para eles, ainda foi no sábado, aleluia, e esses religiosos não se conformaram com isso. Sabe o que eles fazem, irmãos? Eles, no versículo 34, eles expulsam aquele homem do templo, porque aquele homem não estava fechado com aquela doutrina daqueles homens, e acabou sendo expulso do templo. Os religiosos colocaram um novo convertido para fora da igreja. Os religiosos colocaram alguém que estava ali, que teve um encontro com o mestre, para fora. Aleluia. Que nós não viemos ser esses tipos de pessoas, aleluia, mas que nós possamos agir com a misericórdia de Deus, irmãos. Que nós possamos agir como Deus agiria, porque quem transforma é o Senhor Jesus, aleluia. Que nós possamos acolher o ferido, aquele que se encontra aqui, aquele que entrou cheio de suas mazelas, e entregar para o Senhor, porque só Ele transforma. E infelizmente este fato passa na história da igreja. Muitos foram expulsos por algo do seu comportamento, mas que nossa igreja dessa geração seja uma igreja que acolhe o perdido, que abraça o cansado, aleluia, que levanta quem está no chão, e assim o nome do Senhor será glorificado. Jesus tem um encontro com aquele homem, e Jesus começa a falar com ele. Jesus diz: olha, tem visto quem fala contigo? E ele diz: Senhor, eu creio, e o adora. No versículo 38, este homem acaba o discurso com Jesus, adorando a Jesus. Eu acho lindo nessa história, irmãos, que este homem, ele foi crescendo de forma gradativa na presença de Deus. Se depois você ler com calma essa história novamente, primeiro este homem achava que Jesus era um homem comum. Depois este homem achou que Jesus era um profeta. Depois esse homem achou que Jesus era alguém enviado por Deus. Depois reconhece como Senhor, e depois o adora. Meus irmãos, que a cada encontro que nós tivermos com o Senhor, eu e você venha conhecer mais dele, venha aprender mais dele, tanto espiritualmente como, aleluia, na palavra do Senhor. Aleluia, à medida que nós vamos tendo encontros com o Senhor na igreja de forma individual, a nossa espiritualidade tem que crescer na presença do Senhor. Temos que se tornar cristãos maduros na presença do Senhor. Aleluia, o tempo vai passando, mas parece que pessoas estagnaram, são crianças espirituais. Tem 20 anos na igreja, mas não saiu do leite. É altamente sensível, qualquer coisa se machuca, qualquer coisa faz ali o biquinho, qualquer coisa não quer mais. Aleluia, temos, irmãos, aleluia, que amadurecer na presença do Senhor. Paulo diz: quando era menino fazia as coisas de menino, mas não posso mais. Eu estou crescendo, eu estou conhecendo Deus, aleluia, e é para isso que Jesus nos chama neste tempo, adorar Ele, aleluia, porque Ele é o nosso Senhor, aleluia, adorar Ele porque Ele nos salvou, nos libertou de uma cegueira espiritual, e hoje estamos aqui na casa de Deus, salvos, libertos e transformados por Ele. Este homem teve uma cura física e uma cura espiritual. Aleluia. Não sei se você está aqui querendo buscar uma bênção material, glória a Deus, também preciso, mas há uma bênção maior que a espiritual, uma transformação que vem do Pai das luzes, uma transformação que vem de Jesus, a qual Ele abre os olhos do pecador, a qual Ele nos transforma, e a qual nós vamos crescendo de fé em fé na sua presença. Aleluia, Jesus precisa nos tocar,
Jesus precisa abrir os olhos de alguns crentes que estão na casa do Senhor, mas continuam cegos espirituais. O texto acaba desse jeito. Jesus diz: olha, eu vim para que os que vejam não tenham visão, no sentido porque aqueles fariseus não reconheciam a necessidade da sua alma pelo Salvador Jesus. Mas aquele homem que estava à margem, aquele homem que estava no chão, aquele homem que era um mendigo, aquele homem que para a sociedade não era um ninguém, teve um encontro com o Senhor e teve a sua vida transformada por Ele.